Olá, pode colar no ar, uma nova edição chegando para você aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto. Você acabou de ver esse vídeo institucional da nossa faculdade, que é nota 5, nota máxima no conceito do MEC. E o Pode Colar, como a gente já fala, o QR Code também na sua telinha, para você poder acessar este conteúdo e todos os outros, já que passaram por aqui, Oscar Godoy, Doroteia, entre tantos nomes do esporte riopretense e também da região. O lugar onde sonhos se tornaram realidade. É isso que o nosso podcast esportivo leva até você de casa. Então, acesse, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos acompanhe. E também as nossas redes sociais, o Instagram tá aí do Pode Colar para você nos seguir, acompanhar os cortes, as divulgações, tudo aquilo que diz respeito ao nosso podcast. E também nos acompanharem nas plataformas de áudio digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. Todos esses lugares, todas essas plataformas para você acompanhar o nosso trabalho, conhecer muito a respeito das histórias que nós trazemos todas as semanas. Agradecimento especiais hoje aqui ao Ronaldo Atilano, que está na parte técnica da Rádio Unirp, também o Cristiano Abraão, nosso editor, Thiago Serafim, nosso cinegrafista, a Vanusa Carvalho, nossa social media, e a William Castro, que está lá em São Paulo, ele que é o nosso designer, produziu esse lindo álbum que tem feito sucesso com os nossos convidados. E por falar em convidado, o nosso representante hoje aqui do futebol de São José do Rio Preto, ele que tem uma história no América, no Rio Preto, nos dois principais clubes da cidade, como treinador, como jogador, como dirigente, como desportista, é o nosso querido João Santos. Tudo bem, João? Um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Obrigado, Djalma, um abraço, bom dia a todos. Obrigado por participar e falar sobre futebol, sempre é bom estar com você, no Pode Colar. Estamos à disposição para falar tanto do nosso glorioso Rio Preto. E uma história rica que você tem aqui no cenário riopretense, João. Vamos falar um pouquinho desse teu início aí, como é que foi você começar no futebol, escolher, digamos, Rio Preto aí como a tua cidade-mãe? Djalma, de início de futebol, a gente teve uma passagem de 15 e 17 pelo Santos, né, Futebol Clube, onde no sub-20 da equipe a gente foi emprestado aqui pro Auriflama, que tinha o Soreia, né? Aqui na cidade de Auriflama, passamos ali uma experiência no profissional, onde o senhor Pedro Favarini nos estava prestigiando nesse jogo, gostou da nossa atuação, trouxe para o América, e isso foi em 1991, tivemos boas passagens pelo América, fomos campeão de aspirante. Aí depois do América a gente jogou no Marília, no Linense, tivemos passagem aqui pelo Andradina, pela Inter de Limeira, aí terminamos aqui no Rio Preto, Esporte Clube no ano de 1998. 98. O zagueirão, como é que era a característica aí do João? Naquela época nós tínhamos disputa, tinha sombra, era zagueiro, né? Era uma experiência muito boa, bons jogadores, bons atletas, né? Antigamente a gente confrontava aí no Moraes Mendonça com o Palmeiras, com o São Paulo, jogava de igual para igual. Então, assim, foi uma experiência boa. Vim morar aqui em Rio Preto, casei aqui, tenho uma esposa maravilhosa, Adriana, 2 filhas, Letícia e Laís, gêmeas, hoje com 28 anos, né? São todas da área de pedagogas, né? Então, assim, a gente se formou aqui também na cidade de São José do Rio Preto, terminei na Universidade de Franca, na parte de Educação Física. Ingressei também como treinador, iniciei lá com o grande seu Arino, né, que eu tenho uma admiração e um profundo respeito. Ele já se foi, mas hoje sempre menciono o nome dele, porque foi uma escola boa para mim. Ô, João, um detalhe importante que você está colocando, você veio de Itanhaém, como eu falei, né? Rio Preto virou tua cidade-mãe. Como é que foi se adaptar aqui? No caso, ter jogado também, participado diretamente nos 2 times da cidade? Itanhaém é uma cidade maravilhosa, né? Para quem não conheça, pode ir conhecer, com uma cidade rica, uma cidade turística, né? Tem grandes amigos lá, que são treinadores como o Cleito, que hoje está no futebol feminino, jogamos no Santos junto, futebol feminino da equipe do Santos. Temos o locutor Odinei Ribeiro, meu amigo de escola, né? Sempre conversamos. Nós temos um jogo beneficente na cidade de Itanhaém, todo final de ano a gente reúne Ricardinho, Odinei Ribeiro, Cleiton, Serginho Chulap. Então, assim, saímos de Itanhaém muito cedo, vivi mais com a minha esposa
do que eu vivi com a minha mãe, né? Vivi mais no futebol do que convivi com a minha mãe. Perdi um pai com 12 anos. Tivemos que procurar ali uma ajuda. Aí quando eu fui morar na Vila Belmiro muito cedo. E depois de chegar em Rio Preto, em 1993, tive esse conhecimento com ela. Uma pessoa maravilhosa. E já em 95 comprei uma propriedade aqui em Rio Preto, uma casa. E ficamos morando por aqui. Até hoje, né? Raízes, né, fincadas aqui. Ô, João, uma coisa importante também para você lembrar, né, que você até colocou esse ponto aí da época dos aspirantes. É uma coisa que hoje a federação acabou mudando completamente o conceito. Hoje tem as categorias, né, sub-20 e tal, e não tem mais aquele jogo preliminar, que a torcida já chegava, você vai poder dizer isso muito melhor que eu, o pessoal já chegava mais cedo porque já queria ver também um aspirante. O que você se recorda disso? O quanto isso naquele período era importante também para esses atletas que buscavam jogar no profissional? Essa experiência dava minutagem para os atletas, né? Porque a gente só tinha o sub-20 na época e o aspirante uma pré-profissional. Então, aqueles atletas que tinham terceiro cartão num profissional na equipe de cima, a gente falamos assim, ele descia para jogar. Então, você via muito craque jogando no aspirante. Tanto que a final do Guarani tinha Amoroso e Luizão, né? Jogando. Então, você via, Djalminha, você via muito craque ali. E hoje ela cobriu com sub-23. Mas também, se você parar para pensar, o Campeonato Paulista da 1, A2, A3, vamos tirar um que é elitizada. A 1, dificilmente quem joga a 1, o atleta vai se empregar em Série B do Brasileiro, Série A, Série C, que nem agora o Diadema conseguiu colocar 3 jogadores no Santos. Então, naquela época, o campeonato era mais longo, paulista, de aspirante, né? E o paulista principal era mais longo também. Então agora você tem o 23, mas os jogadores que saem do A3, se não se empregar em algum clube, ele fica parado, esperando a A3 do ano seguinte. Fica um período longo, né? A gente já vê muitos casos, né? Eu sempre, quando participo de reunião da federação, Djalma, eu sempre critico. Porque eles têm que pensar num todo. O futebol é bom para elite. Para a parte de baixo é um futebol assim de pobreza, né? É muito pobre. Porque se você olhar o sub-23, os salários são baixos, né? É um campeonato curto de 4 meses de classificação igual a 3. Então, aquele atleta do sub-23 que espera tanto para jogar, para se formar, se ele conseguir atingir um alto nível, ele se emprega numa divisão melhor. Se não conseguir, quantos jogadores da A3 que terminou agora estão parados? Quem estourou idade não joga no 23. Então, acho que a federação, além do calendário dela ser curto, para o interior não interessa. Se inicia regionalizado, mas depois o Rio Preto, vamos por hoje, nós estamos disputando no sub-20. A nossa chave é de 6 aqui do interior. Mas depois nós vamos buscar Santo André, se classificar. Então é um gasto enorme, né? E se termina o 20, os atletas ficam parados. A Copa São Paulo é só em janeiro. Então tem que ter um calendário igual, relembrando o aspirante, que começava naquela época, em fevereiro, terminava em dezembro. Verdade, essa final que você falou do Guarani aí foi junto com... Era América e Guarani, e depois era São Paulo e Palmeiras no principal, né? Então o campeonato era longo. Hoje se pensa o quê? Eu na última reunião, falei com o Mauro Silva, tem que olhar mais para o interior, onde produz mais atletas. Ele mesmo saiu do interior, Ele mesmo gente? Eu tive no Bragantino, esqueci da minha passagem, quando eu saí do Santos, eu tive no Bragantino, eu vi essa turma... Maurício, o Alemão, Mauro Silva, Gil Baiano também. Gil Baiano, Tiba, Franklin, tudo lá. Então, isso. Tinha Mazinho também. Mazinho, né? Vieram do Guarani, a troco de um jogador veio 5. Olha. Veio 5, até conversei esse dia na federação com o Mauro Silva, relembrando, eu tava ali, vamos falar, no G3 na época, porque era um nível bom. Hoje G1, G2, né? Já se falava antes, né? O treinador era Luxemburgo na época. Isso, Entendeu? O nosso era Pupo Jimenez. Então, assim, tinha oportunidade maior, tinha minutagem maior. Hoje, para dar minutagem para um atleta da Série A3 hoje, você não tem como. Porque o campeonato é curto, se você bobear, perder 2 jogos, já vai pressão em cima do técnico para... Eu acho assim, temos que entender que a federação também colocou, o calendário dela é preenchido, né? Ela coloca a Série A1, Paulistão, depois ela vem com a Copa Federação Paulista. Ela criou a Copa Paulista. Né? Vem o Sub-23, mas é muito jogador desempregado. Eu acho que eu vi uma entrevista esses dias do Diniz, até me emocionou.
tem que se pensar muito no atleta, porque é difícil ser um atleta profissional de alto nível. Né? São milhões no nosso país, mas pouco atinge o alto nível. Então tem que se pensar. Hoje a gente, depois de um curso que a gente fez na Federação Paulo, na CBF, que o Parreira nos mencionou, que a gente tem que olhar mais para dentro de campo e olhar menos para fora de campo. Porque para ser um atleta profissional, nós temos que ajudar muito o atleta. E estão se pensando no resultado. No Brasil é resultado, né? A gente dá o exemplo aí, o Rogério Ceni mandado embora, o Lázaro do Corinthians também, pelo jeito, não sei se vai continuar. Perdeu em casa, né? Perderam em casa ontem. Então, assim, a gente, por ser um formador, eu me encaro como um formador, né? Formador de categoria de base e trabalhamos muito no profissional também. Mas eu acho assim, foi legal a passagem de aspirante, né? Conseguimos fazer um bom campeonato, né? Nós tínhamos um time muito bom, nós tínhamos um pessoal que abraçava a ideia do Galo. E até relembrar ele também, que está na cidade de Rio Preto, mandar um abraço para ele. Eu acho que foi legal, foi bacana a convivência, tanto que hoje nós temos um grupo. Nosso grupo de atleta daquela época até hoje tem. Só perdemos o Kleber Arado. Né? O nosso Kleber Arado, né? Porque quando eu cheguei em Rio Preto, foi a pessoa que me acolheu aqui. Ele era sensacional, né, João? Nossa, eu também tive um convívio bom com ele, incrível. Existe humano e ser humano, ele era um ser humano, cara. Kleber tirava a roupa dele para dar para nós, assim, levava aonde hoje é o Carrefour, era a chácara onde eles moravam. E eu moro hoje ali do lado, a gente sempre olha. Aonde a gente passa, né, nas coisas antigas que era campo de futebol, igual o Maros Mendonça, a gente olha ali, se lamenta. O Faísca quase chorou aqui também contando a história. E eu olhando ali, eu me lamento muito, decepcionado por ter saído dali. O clube, né? Ele falou a mesma coisa, João. Ele falou: olha, vamos reformar aqui, vamos deixar lá quieto, aqui já é a nossa casa, vamos. Sei lá, ele falou que com uma reforma dava para continuar jogando lá. Daria muito para continuar jogando. Ali se criou uma história, né? Ali, desde de Bellini e Ambrósio, assim, teve uma história ali. Eu acho que aquilo ali teve que ser que nem a Vila Belmiro, né? Só reformando, preservando o espaço. E é igual hoje. Hoje eu trabalho no Clube Rio Preto, né? Você mesmo frequenta lá. Pô, aquilo lá hoje é maravilhoso, é bonito, é limpo, é bem cuidado. Tem uma gestão do presidente José Eduardo muito, assim, consciente. Então, eu menciono. A gente, assim, nos bares da vida aí, a gente, falando de futebol, a gente preserva os nomes de quem gosta de futebol. De quem gosta, de quem é o bom gestor, né? Nós tivemos o Bandeira e o Nobre. E eu falo ali no Rio Preto tem o José Eduardo, que mantém o patrimônio do clube. Ele deixa isso sempre bem claro, né, nas nossas conversas. Quem for hoje no estádio do Rio Preto e olhar e ver, porra... O estádio é de primeira divisão. Se a gente vê as imagens, para quem não roda muito aí para outros campos, vê as imagens na televisão e vê o Rio Pretão, fala, poxa, aqui é um campo de time de elite. Djalma, vou falar uma coisa para você. É um campo de time de elite, mas é muito caro para subir, para se manter. É muito caro. Então, assim, o torcedor vai lá e critica, né? O torcedor é resultado, ele quer ver o time ganhar. É uma crítica construtiva dele, que ele quer ver a equipe em outra divisão, que merece. O Rio Preto hoje merece A1. O Rio Preto hoje ele tem a ficha limpa, ele tem a certidão negativa, tudo limpo. Poucos times têm, João. Poucos times têm. Eu acho que o futebol teria que colocar, se fosse colocar pro ranking de quem tá em dia, o Rio Preto era a primeira divisão. Só que o campeonato é caro para se manter, para fazer. Ou investe, aí eu não investo, então assim. Mas a gente tá feliz por estar lá, voltamos na casa, vamos disputar o Sub-20, onde eu fiz ali 2-3. 1-3 eu me lembro que me emocionou muito a gente brigando ali para não cair. Aquele 4-1 no Batatais. 4-1 ali, a gente não dormiu, perdeu um peso pra caramba ali. Entendeu? O torcedor querendo pegar nós na rua. Ou a gente fica na 3 ou muda da cidade, mas eu gosto. Deixar bem claro que a gente é profissional. Onde estiver trabalhando, a gente preserva o clube. Trabalhamos no Mirassol, trabalhamos no Olímpia, no Rio Preto, no América. Então, assim, onde eu estou defendendo a camisa, não é questão de gosto do time, é profissionalismo mesmo. Ô João, agora já você antecipou algumas coisas aqui, mas o seguinte, depois de encerrar a carreira como jogador, você começou como treinador. É claro, você já falou de alguns aspectos profissionais, como lembrou essa permanência do Rio Preto no A3. Mas se a gente vê João Santos, a gente pensa em quê? Em base. Por que você se aprofundou muito nessa formação de jogadores? Ficou, digamos assim, tarimbado como o João formador, sempre teve esse trabalho com escolinha, com categorias de base. O que te faz ficar basicamente conhecido dessa forma? E, é claro, o orgulho de encaminhar muita gente.
Eu penso numa frase que eu sempre falo para os atletas, Djalma, o que a gente não foi, tem alguns treinadores que não querem que o atleta sejam, né? Eu fui um jogador de nota 5 aí de 10, deixar bem claro, entendeu? Nota 5 de 10, hein? É metade ainda, hein? É metade. Então, assim, tem treinador que pensa na formação do jogo, de ganhar o jogo, e não pensa na revelação. O jogador hoje é muito sofrido, cara. A maioria, 90% dos atletas que vira jogador profissional são de periferia. E eu vim de lá, eu morei em barraco. Eu perdi um pai com 12. Então, assim, eu não tive a ajuda que eu queria ter, que eu dou hoje. Hoje eu gasto do bolso, hoje eu levo no clube. A gente jogou a 3 esse ano do Rio Preto com 15 jogadores que eu tirei de algum lugar, eles coloquei no clube. Isso eu falo, o nosso presidente reconhece. Então a gente tenta, desde quando começamos lá atrás, com Alan Patrick, com Badizinho, com alguns jogadores que sobressaiu, graças a Deus, eu acordo todo dia para fazer o bem. Então, assim, todo dia do meu trabalho é para revelar, para ajudar, se não come, se não tem onde dormir. A gente hoje dá cesta básica, dá tênis, dá... Porra, cara, se eu for pegar o meu salário hoje e que eu ganho e falar para você o que eu faço, vocês não acreditam. Quem me vê acha eu como eu ando com um carro razoável, ter minha casa, mas assim, eu nem falo assim o que eu faço. Na minha escola Jovec social, eu dou aula numa escola social, pago o professor, e eu tenho minha escola, que é lá no Clube de Engenheiro, que ela é uma escola paga, e trabalho no Rio Preto. Porra, você não sabe se o atleta vai lá, ele alimentou. Hoje a gente, no clube, com a liberdade do nosso presidente, a gente tem atletas alojados. A gente dá lá 40 marmitas por dia. Entendeu? O ano passado eu disputei uma Série B, só para relembrar alguns pontos que o pessoal gosta de criticar. Eu disputei uma Série B do Campeonato Amador. Um time, veja bem, eu formei um time do Rio Preto Sub-20, fomos campeão invicto da Bezinha, do Amador. Né? E esses jogadores criaram minutagem, jogaram a Copa São Paulo e jogaram a 3. O Hannisson, que jogou titular, né? A titular da 3, ele é de Brasília. O Hannisson tinha um gasto mensal aí, vamos falar de R$500 por mês. O Hannisson é um atleta que quem quer hoje ser um atleta profissional, basta ter a força de vontade, a força física e a determinação, vira um atleta. O Hannisson jogou 14 jogos. Sim, eu me lembro, ele ainda brincou, né, a gente conversando, que pra mim foi a primeira entrevista que ele deu. Eu não sei falar muito bem. Eu falei, não, aqui é um bate-papo, fica tranquilo. Ele chegou pra se manter, entendeu? E pra mim, hoje é um jogador que é exemplo. Agora, voltando lá atrás, a gente iniciou com um trabalho com o seu Arino, porra, nós tínhamos muito jogador de qualidade e tinha muito jogador que tinha mais... O Alan Patrick era lateral direito, um exemplo. Nós tínhamos o Galvão, Alan Patrick na nossa equipe. Nós tínhamos Della Torre, então assim, tudo jogador com vontade. Só que a gente preservava eles, o atleta, não ganhar os jogos. A gente tinha mais profissionais lá, como o Cleber Pereira na época, tinha o Donizete. Então a gente de lá pra cá é sempre preservando, ajudando, ainda mais Rio Preto, que hoje aí, eu acho que essa pesquisa do Google é errada. Eu acho que tem mais de 700 mil habitantes aqui. Então, porque nunca passa de... Faz quantos anos que não passa de 500? Eu cheguei aqui em 91 com 400, hoje tá 500, não é possível. Já tá saindo filho até pras orelhas aí hoje. Tanto de bairro que aumentou. O pessoal da frente aí tem, cada um tem... O Cris já tá com 2, viu? 2 com uma família, né? Vê as outras, né? Vê as outras, né? Brincadeira, viu, Cris? Ó, vê um ódio lá, tem um ódio lá. Brincadeira, Cris. A gente é da bola e é sarrista. Então... a gente, assim, preserva muito, eu preservo muito o Rio Preto, em região. Atletas de Rio Preto não tem condição, a gente ajuda. Porque você traz um atleta de fora, tem muito gasto. 4 refeições da cidade, você dá um passo e ele vem jogar. Então, graças a Deus, cara, onde eu vou, onde eu passo, que nem esse dia eu fui assistir jogos amadores, porra, cara, você vê, no Lealdade tem 7 jogadores, no outro tem 5, então... a gente assim fica feliz e o retorno é divino. Ô João, você colocando esse detalhe que Rio Preto tem, há 2, 3 semanas atrás, quem esteve aqui com a gente também foi o Alex Rocha, contando dos jogadores que ele já trabalhou e trabalha.
Isso, a fera. Começamos juntos no Rio Preto, né? Em 2001 ele era assistente da parte física, e eu comecei como repórter, a gente relembrou muita coisa. E ele falou o seguinte, falou, Djalma, em Rio Preto tem muito garoto que vai se tornar jogador, que pode, de repente, despontar. Basta ter esse cuidado, o mesmo cuidado que você está falando agora. Isso. Rio Preto tem, cara. Você vê hoje Ricardo Bueno, Luan. A gente for pôr nos Gomes. Igor Gomes, né? A gente for pôr nos dedos aqui, Esse menino que enfrentou o Rio Preto agora é o Popó. Popó, passou por aqui Romarinho, William Bigode, o Alan Patrick, que você falou aí. E tem outros que estão no cenário aí que a gente não... É o Lucas Lima, o Lucas né? Lima, já vem um pouco Lucas mais, né, Lima, acima, né? Tem um caso do Lucas, que até hoje eu vou nos campos, o pessoal tira sarro. E ele vai estar assistindo. O Rafael Vlanderson, você conhece? Não. Ele é um jogador que joga no Urano. Então nós tínhamos... De repente, se eu ver, eu vou saber quem é. O Rafael era um jogador muito bom na época, do ano que o Lucas Lima estava aqui. Rafael é 01, o Lucas Lima é 00. É 91 é isso. Aí, rapaz, a gente com o Lucas da equipe, Copa São Paulo, o Lucas muito abaixo naquele ano, e nós colocamos o Rafael para jogar. Rafael, mesma posição. Mesma posição, 10 e 10, né? Rafael da cidade de Rio Preto e o Lucas de fora, de Marília. Um amigo meu mandou. Resumindo, o Lucas ficou insatisfeito, eu mandei o Lucas embora. E apostei no Rafael. O Rafael hoje trabalha em Rio Preto e o Lucas ganhando milhões. Eu errei. A gente erra. É isso que é legal você contar, porque como é uma coisa, digamos, você não tem muito tempo para definir. Isso. E aquele atleta naquele período não tá muito bem. Como que funciona isso? De você, poxa, só tem lugar para momento. eu vou ter que dispensar. É momento. Se você tem 2,10, um é de fora, um é da casa, você vai apostar no da casa. E o Rafael tava assim, no auge, né, da carreira dele. Tanto que depois foi pro Paraná. Aí o Lucas, na época, assim, uma palavra até... Tava em baixo rendimento. Porque o Lucas hoje tá... Né, é o Lucas que vocês vê. Né, um nível melhor hoje, mas antigamente manhaca da porra, cara. Então não dava. E eu não gosto de jogador vagabundo. E quanto tempo ele ficou assim lá no Palmeiras, né? Então, assim, quem me conhece, sabe do meu trabalho. Jogador vagabundo pra mim, que é jogador que não corre, não briga... Pra mim não serve, né? Não gosto. Talento hoje no futebol que nós estamos não joga. Hoje é força de vontade, é arriscar bastante no campo. Tá virando um xadrez aqui, ó. Se você não entender o que é linha de 4, entendeu? O que é transição, algumas palavras que colocaram agora, que antigamente não tinha pra Zico, pra Pelé, não tinha pra esse povo, né? Então hoje você tem que atacar em números, você tem que fazer numeração numérica lá no canto, um Guardiola. Atrai o adversário pra cá, mas seu jogo vai ser do outro lado, entendeu? Então, e como é que é pro treinador ter que se adaptar a cabeça ou vira entrar um nesse trevo. novo ritmo? Hoje você vai no campo, pode falar aqui algumas palavras? Pode. Hoje você vai no campo, parece uma viadagem, cara. É uma viadagem. Hoje sobe, desce, linha, entre círculos, pressão alta, portador da bola. Não tinha nada disso. Mas o jogador entende? Não entende nada, é tudo mentira, entende nada. Então, não quer entende de nada. ver, o pessoal Ele faz sabe gesto. o que é arroz, feijão e correr, não tem nada não. Você falar em línguas diferentes, alguns, é claro, num time grande com 10 psicólogos, com né, uma retaguarda boa, ele entende. Mas aqui a gente conversa, claro, aprendemos isso, né? Conversamos, mas o feedback deles não é aberto, tem que deixar jogar. Então o Lucas era baixo, hoje o Rafael. Aí eu vou no amador, o pessoal brinca comigo, João Santos, ó o Rafael Vlanderson jogando no Urano lá, um exemplo, no Urano. Onde tá o Lucas? Perdi. Mas assim, feliz. Mas acontece, né, João? Acontece. Só com quem... Aquela história do pênalti, só acontece com quem vai bater, né? Isso. Eu acho que o futebol a gente mais somou, né, do que subtraiu. Eu acho que a gente é muito feliz trabalhando na bola, é muito conhecimento, é muita amizade sincera, né? E graças a Deus aí voltamos num lugar que é muito bom. Eu estava no outro clube da cidade, assim, uma bagunça, uma coisa desorganizada. Você até se assusta por lembrar daquele América do Mário Alves Mendonça. Mas não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Eu acho que quando você pensa na família, na casa, você vai progredir, vai subir, cara. Quando você pensa no seu umbigo, aí não... Eu acho que o bolo come todo mundo junto, não come sozinho na dor de barriga. E a gestão hoje é muito importante. Eu acho que os presidentes de clube, entendeu? Tinham que fazer curso também de gestão, igual o Paulo Nobre, o Bandeira lá, e o presidente do clube nosso do Rio Preto. Então,
enquanto tiver esse clube que o cara acha que é a casa dele, sabe? Eu falo com propriedade, porque a gente visita os lugares aí. Eu tive em Olímpia jogando sábado o Sub-20, cara. Você olha pro estádio abandonado, sabe? O Niquinha, quando estava lá, aquela coisa ali. Bom, pra começar, o Olímpia não tinha nem caído pra divisão. É porque era ele, que carregava ali. Então, assim, o clube da cidade hoje, nós, cara, se não tiver uma reforma, uma mudança de tudo no geral, eu acho que a gente vão ver poucos clubes na primeira divisão que estavam antes. Ô, João, você tocou no nome do saudoso Niquinha, eu vou te contar uma história agora. Não sei se você agora, como treinador, já passou por algo parecido ou ficou com medo que acontecesse. Mas eu tava no jogo do Olímpia lá na série A3 contra o Primavera e o time desceu pro vestiário perdendo, 2-0. Ele demitiu o treinador no intervalo. E aí, na volta, eu vi, falei, mas parece que o treinador não tá no banco, será que ele foi expulso? Eu não reparei. Aí eu fui pedir informações lá. Falei, não, o Niquinha mandou ele embora no intervalo. Agora quem tá é o Paulinho Corcel. Paulinho Corcel. Que ficou. Era o braço direito dele. Eu achei, assim, a situação mais inusitada que eu já vi no futebol. Não sei se você já passou por alguma coisa parecida ou já viu. Já passei num clube aqui, que hoje é a primeira divisão, e eu não trabalhei mais. Trabalhei 2 anos nesse clube. Não trabalhei mais porque o pessoal entrou no vestiário. Nós ganhando do Santos, no Sub-20, e ganhando de 1-0, entraram gritando, o Santos virou 2-1. O Bruno Lamas, que é de Rio Preto ainda, que passou por nós aqui, tava lá. Então, após esse jogo, eu fui embora, pedi demissão, fui embora. Então, assim, a gente respeita a opinião do presidente, mas ele é bom lá no escritório dele, pagando o jogador em dia, colocando o clube em dia. O Niquinho, eu trabalhei no Olímpia. A gente tinha essa conversa, entendeu? Ele queria sempre, intervalo ele sempre entrou, queria entrar, mas é difícil, cara. É assim, quando o dirigente acha que é dono do clube, cara, só que não adianta. Aonde você vê o patrão fazendo isso aí, a empresa nunca vai produzir. Então o Olímpia sempre passou ali pela zona de rebaixamento, né? Tivemos exemplo esse ano, Barretos. Também, né? Eu assisti muitos jogos, tive o convite de ir para treinador lá, fui ver a equipe 3, 4 vezes, só agradeci e acompanhei. Então, assim, hoje, Djalma, a gente conhece muito bem a montagem como um Sub-23 para uma 3. Se não souber montar, cara, montagem para um Sub-20 para classificar na chave. É porque aquela história, né, João, que a gente tá falando, os times não têm dinheiro, assim, para investir muito. Então, se você já errou na montagem, você tem que ir quase com o final com aquilo. Faz uma busca do jogador, se ele atuou no ano, se ele teve lesão, se ele é mau caráter, porque tem muito jogador vagabundo. Então, faz uma busca, porque a gente tem um exemplo hoje. Eu tenho um parceiro, um treinador que eu gosto demais, trabalhador, o Elinho. Ele tá num Caprivariano, estudamos junto e jogamos contra. O Elinho, hoje a equipe dele é uma equipe sub-23, equipe jovem. Assiste o Caprivariano aí. O Elinho, o Caprivariano não paga mais que 3 mil para jogador. Tá ganhando lá, tem 3 ou 4 jogadores ganhando uma diferença, porque veio de um clube maior, que é o caso do Popó e o Rafinha. Então cada um dá um pouco para ele, então sobe um pouco o salário. Mas olha a equipe do Caprivariano que possa subir. E olha o Marília lá, que investiu uma cacetada. Eu vi o Guilherme segundo. Olha o ataque do Marília esse ano, cara. Foi demitido o Guilherme. Foi demitido. Então, eu acho que assim, é tudo gestão. Treinador é gestão, de quem vai trazer. Aqui dentro, quem é o diretor-geral é gestão, de quem vai produzir aqui, se vai fazer ou não. Então, o futebol hoje, ele tá voltando para isso. Por isso que hoje, alguns clubes vai permanecer na 1, vai ter ali um rendimento bom e outros vão caindo, vão descendo. Entendeu? Mas, voltando para nossa cidade, tem que melhorar muito. Melhorar muito ainda. Vai estar no caminho certo. O Rio Preto hoje está no caminho certo. O Rio Preto hoje tem a ficha limpa, não tem dívidas. Aqui deixaram, está colocando em ordem. Eu acho que o Rio Preto, esse ano, ele se controla melhor e o ano que vem forte para subir. Porque esse ano brigou para classificar. Ô, João, falando em base e falando em Rio Preto também, você tem noção que você fez parte do time que tem até hoje a melhor campanha do Rio Preto na Copinha? Lembro. Eu tava me lembrando esses dias, né? Daquela derrota pro Santos, vários jogadores passaram mal. Isso. O time chegou entre os 16, né? Eu falo pros atletas, pros amigos, que todos nós tem que ter uma história para contar, né? De manhã você olha no espelho, não vai ser, né? Eu sou o cara, eu faço isso, eu sou bom nisso, porque se você não se elogiar, não se guardar e não contar a sua história, ninguém vai contar a sua história. Foi embora, acabou tudo, entendeu? Então, assim,
pelo Mirassol, a gente foi numa semifinal sub-17, né? Pelo América, a gente foi numa semifinal sub-15 e foi na Copa São Paulo, foi razoável. Agora, no Rio Preto, cara, a gente tinha um time que era foda, cara. Do goleiro ao... E tudo Zona Norte. Tudo louco, tudo doido. Entendeu? Até que é assim... O pessoal fazia umas coisas lá, faz, jogando tá bom. Na época era brincadeira, o pessoal dava murro e pão de faca. Mas assim, era uma equipe legal, que fez uma Copa São Paulo boa, que os dirigentes daquela época não acreditou, não foi, não ajudou. A busca pela ajuda daquele ano... Em que cidade vocês ficaram? A cidade que eu não lembro. A cidade foi Paulínia. A busca da cidade, a busca de ajuda daquele ano foi um rapaz que nos ajuda muito hoje. A gente nem menciona o nome, porque a política aqui de Rio Preto é uma desgrama, né? Se você gosta do verde, o amarelo te prejudica. Mas aquele ano eu fui num cara, ajudou nas camisas, ajudou umas coisas. Juntamos meu sogro, juntamos os Brunca e fomos pra Paulínia, Casagrande. Eu falei, esse cara é um amor. Casagrande era motorista, foi de massagista. O Casão, você fala? Casão, Anderson, que é uma pessoa que sempre tá do meu lado, tá no clube, antes ajudou muito. Então nós somos sempre desacreditados por quem não conhece o trabalho. Chegamos lá, 3 chaves, naquela época só... Era diferente, era o regulamento. 4 equipes, classificava só um. Botafogo, Paulínia do Fabinho, que tá hoje no Liverpool, Rio Preto e América do Norte. Classificava um, classificou só nós. Entendeu? Ali a motivação pegamos Juventude, fomos passando, quando chegou, acho que foi semifinal, não me lembro, Santos do Narciso. Só que naquele jogo, eu lembro até hoje, nós conversamos com os meninos que estão na cidade, aquele jogo operaram nós, cara, nós. Mas o que aconteceu também? Que parece que uns meninos passaram mal? Nós tinha 20 atletas, nós levamos, 8 titulares passou mal. Minha esposa teve que sair de Rio Preto para ir para São Carlos, levou uma enfermeira para medicar eles, dar injeção, dar remédio, um monte de coisa, ficamos no hotel, o próprio médico do Santos nos ajudou, então conseguimos colocar 5 titulares e 5 reservas ali, né? E fomos pro jogo, e legal, bacana, 1-0, 1-1. Aí, segundo tempo, o treinador começou a gritar com bandeira, e virou uma bagunça em um tempo. Conseguiram, Felipe Anderson, naquela época, jogava muito bola, conseguiram achar um gol lá, ganharam 2-1, mas a lição ali foi grande. Aí, naquele jogo, apareceu até apareceu até, na época, tinha o presidente que... que era jogo de televisão, aquela época não era igual hoje que todo jogo passa. Todo mundo tinha cartão de bolso para dar pro jogador. Então, mas assim, como a gente fez muita coisa assim, pedindo ajuda, e até hoje a gente pede, né? Mas foi legal, é uma lembrança boa, a gente tem o grupinho deles, né? Eu acho que hoje eu tenho no meu celular aí de diversos grupos, tanto elenco que foi bom, elenco que foi ruim, porque vira amizade, né? Vira pai. Sim. A gente é um educador, um treinador educador e um pai para eles. Porque é por isso que até foi bom de início comentar que o título que ele ganhou, isso aí, cara, me emocionou, cara. Para mim foi uma coisa assim que eu já carrego no meu coração isso faz tempo. O título é a família dele. Vocês acompanharam. Entendeu? O troféu é a família dele. Entendeu? A família que tá ali, essa família retaguarda sua. Agora, para ele não. Todo dia ele sabe do potencial do cara. Então, ele preza muito o jogador. Ele teve que ganhar um título para ir pra seleção. Cara, ele é treinador de seleção. Não precisa ganhar título. O outro ganhou um monte e não fez nada. É verdade, foi uma decepção. Foi uma decepção, entendeu? Então, assim, a vida do Diniz sofrida, a vida do atleta de futebol sofrido. Pô, você vê o Luan hoje na cidade de Rio Preto andando com uma Porsche. Pô, o cara de 10, 9 fala mal, mas não sabe que o Luan foi servente de pedreiro. O Luan lutou pra caralho. Você não sabe o que foi o Ricardo Bueno, o que foi o Badizinho, o que foi o Ronaldão. Então, assim, a pessoa vê o ser humano e fica falando mal. Mas não sabe a luta dele pra estar aí. Qual foi sua luta, sua história? Verdade. O seu estudo pra estar aqui agora nessa mesa? Pô, eu saí de um barraco. Nossa, a gente vai conversar assim na periferia, aí eu vou matar, vou roubar porque eu não tenho família. Pô, eu perdi um pai com 12. Minha mãe vendendo queijadinha na praia. Hoje nós temos 6 irmãos. 4 formados e 2 melhor que os formados ainda. Os 2 têm propriedade, né? Então, assim, a gente vê Neymar com 40 milhões, os caras criticam. Não pode criticar. Vai primeiro lá em Praia Grande, que é perto da nossa cidade, vai ver o que o Neymar faz com
com 600 crianças lá, com os pais das crianças. Então, futebol, o pessoal vê o que está na prateleira, mas não vê o que vai chegar lá. Então, aí o futebol é sofrido. E a gente hoje, como educador, treinador, tem que ajudar. Rio Preto está numa chave de 6, sub-20, classifica 2, um terceiro melhor colocado. Ô, João Santos, seus 11 atletas, Iago, Zona Norte, lateral direito, Zona Norte, o Raí, Carlinhos, zagueiro Murilo, filho de um sapateiro, que é profissão de orgulho, o quarto zagueiro é de fora, os 5 mora em Mirassol, o Pietro, 6, Thiago Borges, mora na cidade, o Keno mora na Zona Norte, o Devlin, jogou no profissional que eu trouxe, né? Então mora na Zona Norte. Ganhar, hoje nós vamos ter um derby agora sábado. Esse é o jogo da expectativa. Não tô preocupado com o derby, né? Porque tô preocupado é com o comportamento deles. O jogo é do jogador, o treinador auxilia, deixa eles tranquilos, eles têm, pelas condições hoje que a gente damos aos atletas, eles têm que entrar bem e arrebentar. Entendeu? E eu tenho certeza que eles vão sair com a vitória, porque pelo trabalho que a gente dá para eles, pela alimentação que tá dando, 2 a 3 vezes na semana, academia, entendeu? Deixando o Anderson de preparador físico com ele, deixando o fisioterapeuta Douglas. Então, assim, eu acho que pelo trabalho de hoje, e não é fácil para se manter, tenho certeza que sábado não vamos fazer um bom jogo, né? E vir com a vitória. Mas é a vida sofrida do atleta, cara. Tem que ajudar. Ô, João, dentro disso, daquilo que você está falando, da questão de formação e tudo mais, você recebe os jogadores, digamos, alguém te indica também, fora aquele trabalho que você já faz, que você mesmo vai lá na beira de campo e olha, e aí esse atleta tá lá. De repente você vê alguns com mais qualidade, outros com menos. Como que é o tratamento, digamos, com aqueles que você vê e fala, poxa, o estilo daquele que você falou com o Lucas Lima lá atrás. Nossa, esse tem um outro aqui que eu só vou poder ficar com um. Como que você chega para lidar com esse atleta, para conversar? Tem um período, digamos, para ter, digamos, mesmo que seja um tempo mínimo, para você ficar analisando? Qual que é o segredo de quem trabalha justamente com esses sonhos, né? Já que todos esses garotos têm um sonho. Antigamente, Djalma, a gente tinha com mais tempo a calma para analisar o atleta, porque não tinha tamanho, né? Nunca foi assim, vamos falar até 90 e até 2000, nunca foi assim a prioridade de jogador maior ou menor em certas linhas do campo. Hoje você pega um goleiro ele tem que ter um perfil de goleiro, 1,80 m para cima aí, perfil de goleiro. Por quê? Você faz aqui para quem? Você faz pros grandes. O grande, tem um bom goleiro lá, que perfil ele tem, que tamanho tem? Não serve. A linha de 4 que a gente fala hoje, antigamente não tinha muito perfil, não tinha muita estatura, hoje não. Linha de 4 tem que ser 1,80 m. O Fagner tem 1,69 m, mais baixo que minha mulher. E joga pra caralho, né? Então assim, hoje não. A gente forma hoje, sabendo que a gente já foi lá, já esteve lá e já viu o perfil que eles querem. O Fluminense, São Paulo, o Corinthians, todos têm um perfilzinho lá. Então, entendi. Se o Fluminense hoje te ligar e falar, eu preciso de um lateral direito, o seu é bom pra caralho, mas o seu não tem o seu é de 1,60 m, ele não pega. Você vê algum jogador do Palmeiras na linha de trás que a gente fez a taça aqui? Menor não tinha, só poste. Só que a gente aqui, com calma, a gente segura o atleta, trabalha o atleta sabendo que o mercado não vai abrir os olhos pro atleta. Então, antigamente não tinha esse problema. Sei. O Badizinho, desculpa, o Badizinho, com 1,62 m, porra, ele foi meu 10 em todas as categorias que eu passei. Ele era o primeiro jogador. E hoje ele joga no meu time. Entendeu? Então, certos clubes, certos empresários, ele não vê isso. Então, antigamente nós não tinha dificuldade. Hoje não. Hoje me indica, eu tô atrás de um lateral esquerdo para jogar no sub-20. Só tem um nato. Tá difícil arrumar um lateral esquerdo. Então, aí eu tô com isso ainda. Bom jogador, tecnicamente legal. A linha da frente, o último terceiro é bom. Atrás, a linha de 4, Fred, legal. Marca, traz ele. Então, assim, eu não... Assim, pra comércio, eu preciso de 1,80 m pra cima. Mas pro hoje, eu tenho que pegar o que eu tenho. É porque a gente vê, principalmente lá fora, né? Alguns
times brasileiros até adotam isso. O cara é zagueiro, mas de repente ele é colocado como lateral. O Militão é um exemplo. Militão, né? A gente vê muito jogo na Europa e vê, pô, mas o cara é zagueiro, tá de lateral hoje. Perfil, agora tá nessa mania de perfil. Djalma tem perfil pra quê? Tem perfil pra 3, pra 2, pra 5. O Fabinho hoje ele joga de 3, de 2, de 5, joga de 7. O Militão, ele é 2, joga de 3, joga de 5. Então, pessoal, hoje o comércio mudou. O comércio do futebol mudou. Todo mundo hoje é empresário. Todo mundo é empresário. Os clubes hoje tá voltado para esse trabalho. Você pega o Mirassol hoje, o sub-20 dele é tudo perfil, né? Tudo jogador de minutagem, tudo jogador assim de perfil, jogador de último, de ações de jogo muito boa. Mirassol, o Novo Horizontino é diferente demais a base. Nós fomos fazer um amistoso lá, sub-20. Eles ganharam agora de 8 do Taquaritinga. Você vê que lá atrás só poste, né? Do meio campo pra frente vai caindo um pouco. É isso que eu ia falar, na frente pode ter estatura menor. Normal. O próprio Cauã aí do Mirassol, ele não é tão alto, mas é um jogador diferenciado. Isso. Eu acho que a referência do Brasil hoje, os menores jogadores hoje nossos, do passado e presente, é os melhores. São baixos. Dá uma olhadinha aí, o Dudu mesmo, que é um pecado não ter ido pra seleção, mesmo eu torcendo pro rival dele, mas é um pecado, né? Ele não foi pra seleção, então é um jogador. Aí você traz Romário, você traz uns aí que... Então, isso aí sei lá, cara, cada um pensa de um jeito. Então, eu como formador, eu procuro ajudar, trabalhar o potencial do atleta, sendo baixo ou alto, entendeu? Colocar ele numa posição que a gente acha melhor, ele pode ser um zagueiro, a gente vai mudando. Um atleta hoje, pra mim, não pode ter só uma posição, tem que ter várias, né? Se ele é canhoto, se ele é 6, joga de 11, joga de 5, de 8, joga de... Então, assim, a gente vai trabalhando e não assim, que é um sonho, né, cara? É um sonho dele. Isso. É um sonho. Então, como você vai brecar um sonho de uma criança? Então, é por isso que você tem que saber. Tem muito treinador aí, né? Tem muito treinador louco aí. Você vai nesse campeonato que nós temos aí das crianças da AME, você vê cada palavra, porra, se errar, você vai sair. Dá só 2 toques na bola. Como que você vai falar pra uma criança dar 2 toques na bola? Aí no jogo ela vai fazer ação errada, vai dar só 2 toques no jogo. Hoje a gente escuta, vai em algumas escolas, a gente escuta nos jogos que dá liberdade, deixa de brar. Estipula uma meta no campo. A gente fala, né, que hoje em dia não tem muito driblador, por isso, né? Tá tudo, desde a base já começa a cortar, né? Tá tudo ficando mecânico, sabe? Você leva seu filho na escola, 2 toques, 1 toque, 2 toques, 1 toque. O jogador vai ficando mecânico, vai ficando duro. O jogador vai ficando, daqui a pouco tá com um robozinho no campo. Então dá uma liberdade pra criança, deixa driblar, deixa brincar, entendeu? Coloca pro setor ali, ó, aqui é assim, e deixa livre. A gente recebeu, pra quem já fez esses cursos da seleção da CBF, a gente recebe dura. Parreira deu curso pra nós falando nisso. Só que isso a gente vem batendo. Aqui em São José do Rio Preto mesmo tem bastante, entendeu? Dá liberdade pra você fazer um bom jogador. Senão a Copa do Mundo, cara, vai ser difícil nós ganhar. Tem isso, né? Esse é o detalhe, porque a coisa que começa aqui reflete lá na frente. Agora, João, outro detalhe, né? Ninguém gosta de ser, digamos, demitido, falar aqui do aspecto profissional, né? As pessoas que têm outras profissões. E no futebol, como que é o momento, digamos, não sei se o termo é dispensar ou então indicar ele para uma oportunidade em outro clube. Como é que é esse momento? Se de repente tem o pai junto ou se não tem, dependendo da idade do garoto. É difícil. Esse eu acho que é a pior parte nossa e é isso aí. Que às vezes você demite aqui, quando joga contra, ele dá a vida lá. Só porque você tá lá. Né? Imagino. Olha lá, mas assim, demitir um atleta, falar que ele não serve, ele tem que ter um cuidado, cara. Aí estou num ponto que eu já ouvi, eu fiz peneira no Corinthians, no São Paulo, eu fiz peneira no Vasco, não serve. Naquela época era mais bruto, né? Sei. Era mais assim. Hoje não, a gente chama. Estilo Cafu, quantas ele reprovou? 12? Não sei. Acho que foi isso. No Corinthians, né? Que é meu time de coração, o cara falou, olha, esse zagueiro meia boca. Então, eu falei, puta que pariu. Tem que ser zagueiro uma boca inteira, então. Agora, hoje não, é conversar numa boa. Falar, ó, nesse momento não vai nos ajudar. Mas o sonho seu continua. Você pode ir uma outra equipe, fazer até melhor que aqui. Mas nesse momento, meu amigo... Sabe, o professor tem aquele jogador ali, tem que ter uma referência que tá melhor que você. Ele vai olhar, vai ver, se voltar para treinar com nós, eu vou estar melhor. Então você sempre tem que ter uma referência, porque se você falar sem referência, o pai vai vir contra você,
vai falar que tem alguma coisa por trás. Então, assim, não... Mas eu tiro até de boa isso, porque a gente é muito transparente com eles, né? Muito olho no olho, né? Porque você tem que olhar no olho do cabamacho, senão ele já desconfia de você. Então não tem esse problema. E hoje tá relativo, né? Você joga qualquer categoria, qualquer joguinho que você joga, pode ser amador. Se vai mal, já tem troca. Hoje um atleta bem estudado, uma boa leitura, bem orientado, ele sabe a partida que foi mal. Nós tivemos 2 atletas lá nos jogos nossos abaixo, sábado. Eles mesmo não conseguem nem levantar a cabeça, eu dou bom dia e abaixo a cabeça. Medo, né? Depende, Medo, poxa, então, assim, vai me sacar, vai me tirar. Aí a gente tem que preservar o quê? Esse atleta vai ser colocado no próximo jogo? Não. Vamos preservar ele para um jogo mais tranquilo para ver se a gente resgata aquela autoestima dele. Porque não pode deixar de lado, cara. A gente voltando, formador. É isso, essa é a palavra. Né? Formação, atleta homem, cidadão de bem. Porque a vida nossa, nós sabemos que 90% do atleta, se não virar, vai virar outra coisa. Ele tem que buscar uma outra profissão. E aí que você vai encaminhá-lo também, né? Ajudar, né? Eu tenho esse exemplo. Cara, Djalma, se a gente for falar aqui, tem tanto exemplo, cara. E esses anos caiu um jogador nosso lá dentro do CDP e teve um campeonato, cara, lá dentro. Os caras mencionou. Onde você joga? Eu joguei no Jovec com o João Santos. Eu também joguei. Falei, meu pai do céu, cara. Te juro por Deus. Olha. E o rapaz falou no campo pra mim, assim, que ele saiu. Falou, professor, lá. Eu falei, não. Aí o professor fica triste. Ah, tá nesse ponto, sim, né? Aí fica triste, porque a gente tem médicos, a gente tem muito ex-atleta policiais, mas muito. Eu nunca vi aí, eu não sou nem multado, pra você ter uma ideia. A gente dá exemplo, Balé, Rodrigo Balé, Ará, nossa, pelo menos alguns que a gente, os nem mais me fala, próximos nem- da gente. Não me esquece esses nomes aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas nós temos muitos amigos, atletas, então assim, a gente perdeu 10%, mas ganhou 90% deles tem em essa cidadão de parte. bem. Aí também a gente não julga, né? Porque é opção, né? Sim. E cada um tem o seu jeito, um gosta de pera, gosta de maçã. Não sei do que você gosta, se é pera ou maçã, né? O rapaz ali, não sabemos também, né? Ali é um corneta, viu, cara? Não, eu conheço. Ali é pior que o Vitorino, né? Estorino. Storino, nossa. Abraço pro Storino. Storino vai narrar um jogo, eu vou perder esse jogo. Então não vai narrar. Ele ri, é um amor de pessoa, eu gosto dele demais. Mas tranquilo, cara, quanto a isso, saber o que falar, formar cidadão. Eu penso no cidadão. Porque olha o mundo nosso hoje aí, olha no geral. Pega no geral. Mas não formar os jovens de hoje, que ela vai sofrer. Hein? João, porque a gente fala muito assim, desse processo de formação e educação, fala muito das escolas, mas eu estou colocando em evidência esse trabalho dos educadores físicos, porque o processo de vocês é muito semelhante daquilo. A diferença é o local, vocês estão num campo de futebol. A educação, aquela convencional, o aluno está dentro de uma sala de aula com carteira, mas a responsabilidade de quem está comandando aquela turma, seja dentro de campo ou numa escola habitual, eu acredito que seja uma responsabilidade idêntica. É igual. Nós tivemos a semana passada 2 atletas que eram de fora, que não foi na escola. Faltou 2 dias. O Anderson, que é o nosso preparador físico, ele é diretor de escola. Entendeu? Então, assim, a Ana, que é supervisora do clube, nos informou, nós chamamos, mandamos embora. Ligamos pros pais e mandamos para casa. Como que a gente vai adivinhar, e o atleta vai adivinhar que ele vai ser um jogador de alto nível, que vai ganhar fortunas? Então, aquilo foi colocado no grupo de 20, 30 atletas, que se não estudar, não vai jogar. Da cidade, não está estudando, peraí, uma coisa está errada, não vai virar jogador. Ó, com todo respeito, no futebol que está hoje, virou um xadrez, virou uma leitura, mas uma leitura fodida de jogo, não vai jogar. Você pega o Hanilson aí, que ele anda com o livro debaixo do braço. Olha. Jogou, ele é 0-2, tá lá no Fernandópolis emprestado. Né? Ele jogou a 2. O Hanilson tem 19 anos. Pega o Negueba aí, que tem 18 anos, jogou a 3, aliás, minto a 3. Então, hoje, o que eu preservo muito hoje pra eles, 10 minutinhos, 20 que eu puder conversar, cara, estuda, cara. Lê um livro. Porque o futebol tá mudando. Se você olhar hoje, se você olhar hoje os 4 clubes que chegou na Premier League, se você olhar assim, sempre Real Madrid chegando, City chegando. Agora chegou os 2 da Itália. Que faz muito tempo não chegava Não ninguém chegava. de lá. Mas olha o jogo, a proposta de jogo do City. Entendeu? Jogando na casa do adversário, que o adversário veio pra cima, que perdeu milhares de gols. Mas olha o jogo que o cara quer que seja uma estratégia de campo estudada. Aquilo ali é uma forma aplicada durante a semana, o jogador só foi executar.
Se é um burro, não faz. Ah, sim. Nem entende o que o técnico fala. E essa palavra burro tá se usando em vestiário já. Burro, com bom sentido, né? Aham. Não joga futebol hoje. Não joga. Burro não joga. Vamos lá. Nós tivemos, não mencionando aqui, tomamos Sim. um gol semana passada. Zagueiro oposto, o adversário abaixou a cabeça, ele vai lançar. Você não vai fazer lançamento, só o Pelé cabeça erguida, sem olhar, o Ronaldinho Gaúcho. Ele abaixou a cabeça, ele fez 50 metros aqui, ó. Pro parceiro dele. Esse aqui tava aqui, ó. Entendeu? Ele recebeu aqui. Então a bola viajou 50 metros. Por que ele não deu passo para trás? A linha não deu e ele colocou ele na frente. Leitura de jogo. Ah, mas ele vai melhorar? Vai. Mas cuidado, se não melhorar, não joga. Aí você faz, por exemplo, você tá mexendo aqui as peças. Você também chama o jogador lá pra esse tipo de conversa, analisa. Tem que chamar. Tem que chamar. Se as suas linhas de lado for fraca, abaixa todas elas, faz dobra. Faz dobra. Pronto. O cara não a gente não fez dobra. Se porque ele passar por um, tem o outro. tem o outro. Tem o outro. Hoje acabou. Antigamente falava cobertura, né? Aham. Hoje é o seguinte, é 2-1, né? 2 zagueiros, não tem jeito. Então nós tomamos 2 gols aqui. Pô, que leitura do Djalma aí, é burrinho mesmo, hein? Um exemplo, Sim. né? Então, assim, o jogador, ele sai, pode entrar outro, aquele outro já sabe, já viu do banco, teve uma leitura melhor, já viu, aí congestionou. Então, até a 3 a gente passa raiva demais, só que a 3 é um jogador já formado, com visto, vindo de outro clube, então hoje o futebol a gente usa, não só nós de base, como isso eu vi no vestiário do Santos, o ano retrasado que eu fui lá acompanhar o jogo, o treinador me chamou para participar da pré-eleição, até do Corinthians aqui no CT Sub-17 chamou, João, vem aqui participar. Aí ele falou, aqui eu quero isso, não quero burrice. Então, é a forma de mexer com o seu bril. Também, né? Entendeu? É a forma de mexer, sabe, de levar, assim, para um lado, assim, bem concentrado. Então, a escola hoje, assim, nos ajuda muito. Antigamente, não. O jogador não tinha nem quinta série. O Ronaldo aí, ó. Ah, é Inteligente. Inteligente demais. Ronaldo hoje é gestor. O outro é presidente da escola. Né? E vai olhando. Hoje não. Hoje mudando, né? Aí acontecem as coisas no Brasil e o cara fala pra nós, o outro não estudou, é isso. E o outro, mas bola tá diferente. Agora, lembrar uma outra coisa, você falou muito aí do saudoso seu Arino, né? O quanto você aprendeu com ele e agora falando dele e também daquilo que você conseguiu enxergar para ver diferencial, qual que é a técnica de quem trabalha com base também para, como você falou, hoje a gente já entende o que os clubes querem, mas para você também identificar algumas coisas diferentes, fala, poxa, eu tenho que ter aquele chamado olhar clínico, né? O seu Arino, cara, uma das melhores coisas que eu aprendi com o seu Arino foi a disciplina. Não pedir para você sentar, é respeito. Você já sente sem eu pedir. Então, assim, quem trabalhou com o João Santos sabe que vai falar assim, ele é chato, ele gosta disso. Então, assim, eu olho você na sua entrada até o campo. O treino é 3 horas, 15 horas. Então, você tem uma chegada 14 horas e vai fazendo seu complemento. Vai fazendo seu pré-treino. Então, o seu Arino eu aprendi assim, cara, com ninguém, com ele. Com ele, que eu perdi um pai com 12 anos. Uhum. Então, assim... Quanto tempo você trabalhou com o seu Arino? Trabalhei uns 8 anos, cara. E viajamos aí muito. Andamos muito. Então, assim, existia aquela coisa dele pisar no campo, o pessoal parece que tremia na base. Te juro, cara. Te juro. Então, a disciplina, o olhar... Ele falava no andado, né? Ele falava assim, João, aquele andado que ele tá andando ali, pé aberto, mas não joga bosta nenhuma. Mas assim... De onde é que ele tirou essa... Era coisa dele. É o né? mimo que ele tinha, né? Assim... Como que fala assim, aquelas coisas que ele tinha. E é muito isso mesmo, João? O jeito de andar, o pessoal falava o estilo da perna. Olha mais pro pretinho, olha pro branco, põe um pretinho no seu time. Hoje eu encontrei o Douglas, zagueiro, que rodou muito, tava lá com nós, que tá fazendo peneira do Sub-11. Nós tava relembrando o Sorino. Que o time, ele falava assim, time que não tem um moreninho não ganha jogo não, hein? Pelé era pretinho, viu? Mas assim, É o biotipo do negro, que é muito diferente do branco. Cansa menos, né? O cara tem energia. Verdade, mesmo? Tem energia. Sobra energia. Não é por nada, não. A raça... não sei se veio num berço ruim. São poucos, né? Mas a chance de vingar é maior, cara. Olha. É maior, né? Eu vejo meus amigos, quando eu vou lá pra Itanhaém, quando dá risada, o Axel. O Axel jogou no Santos, que é parceirão, sim. Dá risada assim, brinca. Mas hoje tá um pouco diferente, mudou. Mas...
A gente falava assim, Sorino falava assim, quanto? 11, coloca 8, Moreninho, João. Mas é o jeito dele, entendeu? É que você tá me fazendo viajar numa coisa. A França sempre teve história no futebol, mas a França mesmo incorporou de depois que lá. fez essa. Começou Você a trazer aí os descendentes africanos, né? Que você vê o time da França, se a gente pegar a escalação, quantos não são negros, né? É verdade. Mas assim, era uma coisa dele. A gente hoje assim pensa. A gente pensa diferente, mas o comando era brincadeira. Vestiário dele, comando, disciplina, o jeito de conversar, plancheta na mão até na hora de ir no mercado. É difícil. E conhecido, né? Conhecido no Brasil inteiro. E cara, falando com você, já é muito jogador bom passou ali. Cara, mas é muito jogador de qualidade. A gente montava as equipes, não precisava nem falar, gritar. Jogador acima da média. Entendeu? E a gente se relembra, a gente ia para esses campeonatos aí de cidades aí de uma semana, a gente sabia que ia voltar com o título. Nós olhava todas as equipes e falava, para parar. Então é assim, ele foi um marco. Dentro da minha casa ele é lembrado pela minha família, que ajudou muito. Ele teve até uma recepção que foi legal na Câmara, uma homenagem. E hoje assim, não tem como, em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. É difícil falar de uma pessoa assim. Eu sempre vou falar dele pro resto da minha vida. Porque, assim, é uma gratidão. Você tem uma gratidão com quem te fez o bem, te faz o bem, e muitos jovens aí, né? Então, assim, acho que isso aí é uma coisa que eu vou carregar. Esses dias eu fui num programa, não me lembro, assim, a pergunta que o rapaz fez, eu até comentei, falei assim, antes de tudo, cara, homenagear o seu Arino aí, porque não tem jeito. Não tem, cara. É a mesma coisa na minha cidade. Quem ajudou o João Santos e o Dinei Ribeiro foi o Sobral. Sobral era um cara que tinha uma rádio, divulgava eu lá e o Dinei trabalhava com ele. Hoje, quando a gente vamos lá, quando a gente tá lá vamos na casa do Sobral. É legal, é isso. Leva uma camisa pra ele e conversa, porque, cara, meu berço me ensinou a dar benção pra minha mãe até hoje. Sim, verdade. A gente é uma outra criação. Berço, assim, e gratidão, cara. É uma coisa... Eu tenho gratidão pelo presidente do clube, do Rio Preto. Sério. Eu não consigo, assim... Eu fui, voltei, saí. Eu queria ser, depois eu... Mas, assim, eu tenho uma gratidão imensa por ele. Ele é um cara 10, né, 9? É pela maneira que ele trata a gente, né? Agora, um cara 10. Mim também, um cara exato. culto, a abertura que ele dá. Sabe? Um cara que pensa no clube, pensa mais no clube que na casa dele. E eu não sei essa briga política que o clube anda. Porque tá tudo em dia, tudo em ordem. Eu acho que as pessoas que gostam do clube... É o chamado poder, né, João? A pessoa quer estar lá em cima. Tem que ir lá para ajudar, não para... mais bola para frente, né? Ô, João, agora entrando numa outra questão importante, dessa questão de base, formação, das categorias, né? Hoje em dia tem sub-9 e em diante. É como você falou, muitas vezes a galera sobe todo mundo junto, né? Porque eles têm a idade próxima, diferença de 1 ano no máximo. Como que é esse pessoal quando tá subindo de categoria para ir para aquela cima? O que eles vão, digamos, sofrer de entendimento de jogo e tudo mais, do que muda do 15 pro 17, do 17 pro 20. E já emendando a pergunta, muitos times hoje já querem trabalhar a base da mesma maneira que joga o profissional, até para o jogador sofrer menos. O que você tem em termos de leitura de jogo e dinâmica disso? É uma transição, né? Isso chama transição do campeonato de início de federação, é o 11 pro 13. O 11, a metragem é menor. Ah, sim. Menor do que o 13. Então, eu não sei, assim, os campos de escolinha, até os 10 anos, tinha que ser minicampo, para o atleta pegar mais na bola, participar mais. Antigamente, o 11, tanto nós bater nas reuniões, o 11 era campo grande. Como que se concentrava tudo desse lado, num campo enorme. Dava aquele balão. Então, assim, ficava livre esse lado, né? Então, assim, com muita conversa, o Mauro Silva entrou também, que é da bola. Hoje colocaram, diminuíram bastante. E o 13 ficou a dimensão normal de 15, 17 e 20. Aí a transição é de jogador para jogador. Tem uns que acompanham, tem uns que saem, arrebenta no 11 e não joga no 13. Olha. Sente muito a diferença, né? Então, assim, eu acho que qualquer um atleta que joga no 11, ele possa vir jogar no 13. Normal no 15, a transição ela continua. Mas tem uns que sentem muito a diferença da disputa do 11 pro 13, da forma de trabalhar no 13. Eu falo muito assim na base que a pior categoria é o 17. Sobre 17 é a pior categoria
em termos de... Porque aí você já chega semi-pronto para um profissional. Quem joga 17 não precisa nem jogar 20. É isso que eu ia falar, porque antes tinha que passar pelo sub-20, mas a pressa dos times hoje, muitas vezes, em vender atleta, o cara tem 16, 17, o Hendrick é um exemplo, né? E outros tantos aí. Já joga o cara logo lá pro profissional. Hoje, Vinícius Júnior. Hoje você dá mais minutagem, você dá mais, assim... Você dá mais ritmo de jogo pro atleta. Então, essa transição do 15 pro 17 é a melhor que tem. Ou o atleta tá postado para atingir um alto nível, ou não, porque é difícil jogar um 17. Você vê que na nossa cidade hoje aqui, ela tem 5 escolas que tá disputando no sub-17. Bonifácio, Bebedouro, Tanabi, acho que 5 escolas, as outras eu esqueci. Das 5 só tomou tinta. Só perderam. Tomaram 5-0, 6-0, 7-0. Então você vê que a diferença. Eles faziam o trabalho de 11 e 13 de um jeito. Ah, entendi. E acha que o 15 e 17 não é fácil. Não é fácil. Você vê o Mirassol com todo o potencial que tem, estrutura, é difícil lá também. Você vai olhar um 15 e 17, o Mirassol hoje, o último ano do 20, ele é 03, 2003, o último ano. O Mirassol não está trabalhando com 03, está trabalhando com sub-17 no 20, para formar. Ah, sim. Para formar. Né? Lá tem um atleta de aí a grande prova é que não está visando o resultado. Não tá visando o resultado que eu digo de placar dentro de campo. Porque o 15 e 17 dele o ano passado não teve muito assim, não teve muita transição de categoria. Então, o 11 pro 13, você consegue jogar? Legal, bacana, legal, joga. Aí quando você vem ali a transição pro 15 ou 17, começa a complicar. Dos 90 que fez 11 e 13, você vai ter 10 no 17. Não chega. Pouco chega. Do 16, você é treinador do 17, você não visa o 20, você tem que já ver o profissional. E até a forma de jogo. Nós temos hoje um exemplo no nosso grupo do Sub-20, o Negueba. Ele tem 18 anos. Então ele jogou a 3, cara. O Tota aí que teve esse probleminha aqui, mais o Tota, que tá no Juventude, ele mal jogou um 20. Jogou o 20 do Mirassol Copa São Paulo, mas tava pronto. Verdade, tava eu fiz jogos aí da Copinha. Tava pronto já. O Tota jogou comigo a 3 Isso. Titular. Então, assim, a gente vê isso, acompanha. Isso aí tem que ser um treinador, cara. 11 e 13 pra mim tem que ser um educador. Não pode ser um treinador pra ganhar jogo. Não pode, cara. Essa história do fundamento que a gente cobra no profissional, ela começa desde essas categorias menores e como ela vai evoluindo, esse passo a passo, que você falou do 13 pro 15, 15 pro 17. O 11 dá sim, o 11 tem que bater no fundamento, o 11, o 13, as categorias de base, porque o profissional não tem fundamento. Já chegou lá. Já chegou, o cara não dá nem chute a gol. Não dá nem cada 2. Hoje em dia no treino nem falta mais, né? Não, treinador. Eu trabalhei com uns caras aí que eu falo com você. Olha, rapaz do céu, não pode nem falar porque... João, o que você vai fazer? Aquece ali pra mim assim, eu vou fazer assim, acabou uma hora. O profissional é 1 hora de trabalho, acabou. Então a base hoje tem que bater no fundamento, bater nas linhas, bater no perfil, no posicionamento. A base tem que fazer tudo. Tudo. Porque se for hoje, você ficar uma semana no São Paulo, você fica bobo de ver o que eles fazem. Mal usa um campo inteiro. Olha. Metade. Muito reduzido, entendeu? Mas... um dia psicólogo, outro dia correção posterior lá, outro dia não sei o quê. Então, assim... Então, eu acho assim, nós do interior, muito fundamento, corrigir o posicionamento do atleta, o jeito dele defender, sabe? O jeito corpo de estar naquela bola, de batida. E, infelizmente, tem que fazer isso. Senão, alguns não precisam, nascem de berço, mas outros, né? Outros mecânico assim que a gente vai tentando melhorar. Mas tá legal. Eu acho que nós temos aqui o exemplo Novo Horizontino hoje, que é uma escola fodida. Tem tudo isso na base. Eu fiquei lá uma semana, né, conversando e vendo, cara, é diferente. Quem tá melhor aí, Novo Horizontino ou Mirassol? Eles lá estão na frente em termos de trabalho. Estão na frente. Em termos de trabalho. Mesmo o Mirassol conquistando, digamos, mais resultados, né? Mas mais... Hoje o Mirassol se volta... através do Ivan Baitello, que tem um olho clínico danado, então se volta para esse trabalho. Mas olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu lá. É o Robert Renan, né? Depois que eu fui ver que ele saiu daí, né? Não sei se você sabe da história dele do início aí, como é que foi. Então, assim, a gente trabalha no clube olhando para os outros, né? A Ferroviária, quando tava com outra gestão, estava melhor, né? Tanto que chegou nas categorias de base ano passado,
Aí mudou a gestão, não ficou legal, mas lá é exemplo, cara. Lá eles, o 11, o 13, o 15, você pode ver as tabelas dos campeonatos paulistas, eles chegam. Apesar que o Mirassol esse ano passado com o Nanete chegou bem no Sub-20. O trabalho do Nanete ali foi excelente, né? Que ele voltou pro 17 para poder um profissional só numa categoria, não colocaram 2. Contrataram um bom treinador agora, deixaram o Nanete para formar e jogar. Eles vão ter que arrumar o 15. Então eles arrumam o 15 pro 17. O Nanete tava no 20. Baita profissional. Então o que ele fez com o Nanete? Colocou no 17, onde tá o perigo, a formação. Ali colocou o rapaz que tava no outro poranguês, o Ricardinho, né? É Ricardinho. Colocou no 20. Então, eles já estão olhando com outros olhos já. Entendeu? E se não fazer um trabalho de transição de base, não se vai ter bom jogador. Você vai pegar jogador só no 20 viciado. Só viciado. Jogador que trabalhou com o Antônio, com o Benedito, que lá jogava de um jeito, jogador que não tem... Aí pede pra fazer uma coisa, mas eu faço diferente. Postural, se você ficar lá e falar assim, ó, olha o postural daquele lá. Deu uma bola de frente, ele tá de lado. Se você, veja bem, se você tem uma linha de trás de 4, esse zagueiro pro lado esquerdo defende, ele tem que ter uma mudança de comportamento, entendeu? Defendeu, tem uma cobertura. O jogador fica todo espaçado, dá uma postural. Não tem nada a ver. Passou, gol. É. Então, assim, por que nós falamos isso? Porque os outros lá de fora pedem. O Pita lá, liga lá do Esportivo, João, precisa de um jogador que ele faz A, B e C. Não tem. Então a gente tem que aqui formar, entendeu? Para poder chegar lá, ele tem continuidade, mas assim, já sabendo o que tem que fazer. Agora, João, essa é uma curiosidade. Você que está na base há muitos anos. O que é pior de lidar, empresário ou pai? Os dois. Os dois não tem um que tá à frente. Nossa, aí, não? É um saco, rapaz. Esses caras ficam no ar-condicionado igual você fica aqui, ó. Aqui tá mais gelado que a geladeira da minha casa, essa porra aqui, ó. Apesar sério. Que o clima aqui em Rio Preto mudou um pouquinho, vai. Não, mas aqui não existe. Não, aqui em Rio Preto não mudou, piorou, né? Porque aqui chove no verão, né? E como eu posso falar pra você? Chove no verão, faz frio no verão, né? Chove no verão. E no inverno faz calor, que é tudo contrário. Eu nunca vi chover tanto. O pai é o seguinte, o jogador é bom. E seu filho? Bom, hein? Bom. Nossa, joga porra nenhuma, é bom. Bom, né? E o empresário quer te subornar pra pôr o jogador. Então os dois é sem vergonha, né? O filho tem que ser melhor que o pai, pior, esquece, tem que ser melhor, né? Ainda bem que não tem filho homem, tem 2 meninas, né? E olha assim, elas entendem. Ela fala, pai, ruim, meu Deus do céu. Olha. Ruim. Mas o pai, assim, eu procuro não ter muito contato, viu, cara? Sei. Por isso que vocês vão ouvir de mim, assim, na cidade, é chato, é mala. Ô, cara... É porque você tem abertura, né, João? Não, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Um exemplo, o João Santos, lá, o cara chega e diz, Djalma, como foi meu filho hoje? O cara é cego, o cara não viu o jogo do filho ali, foi uma porcaria, não viu? Foi bom ou ruim? Então, assim, sábado passado teve 2, falou assim, João Santos, e aí, meu filho foi bem? Falou, mas você tava no campo. O meu olhar pro atleta é diferente do seu. Claro. Ele fez 5 gols, ótimo, bacana. Mas o meu olhar pra ele é sem a bola. O jogo sem a bola é meu, com a bola é seu. Então, você olha ele, né? Entendeu? Todo mundo me conhece, fui zagueiro. Entendeu? Aprendi muito a defender, mas muito. Tomamos gol, não somos perfeitos. Entendeu? Mas assim, eu olho muito assim, meu time sem a bola, o atleta sem a bola, o que ele ajuda, entendeu? Então, assim, cada um tem um jeito de falar, mas assim, eu entendo a preocupação do pai em ajudar o filho, porque hoje o investimento do pai, o filho é muito alto, cara. Uma chuteira boa hoje é 500 pau. Um filho de 18 anos, minha carteira de trabalho, pelo amor de Deus, o pai morreu, cada um teve que se caçar, correr atrás das coisas. Então, assim, hoje um filho para jogar futebol, você gasta 1.000 cruzeiros com ele, quase mês. Em levar, em dar passe, em ajudar, em comprar chuteira. Então, assim, eu entendo a preocupação dele e decidir logo, vai ser ou não vai ser, só vai trabalhar. Tem gente que é assim. Agora tem a história também do empresário. Hoje, o atleta, o garoto, né? O quanto mais novo já tá tendo empresário, assessor. O quanto isso também atrapalha o garoto. Porque, de repente, chega lá no campo, você tem um tipo de conversa. Aí sai, digamos, lá das dependências do clube, o empresário já vem com uma outra história. Não é nada do que ele te falou. Como que filtra esse tipo de situação? Às vezes ajuda se o atleta tiver uma situação financeira baixa. Ele dá uma chuteirinha, dá umas coisas lá pra ele ajuda. Às vezes atrapalha
Se aquele empresário não conseguir colocar naquele clube, e você como empresário conseguir, aí você não vai colocar. Por quê? A procuração é minha. Ah, tá. Não é sua. Então você vai querer conversar com o empresário na divisão, ele não vai querer. Então você não fala o clube que está interessado nele. Aquele jogador morre ali. Sabe quem me contou uma história assim? O Leandro Rincon. Ele veio aqui, falou na época do ele foi auge prejudicado. dele. Ele contou a história dele. João, eu não sabia da história dele daquele jeito. É. Ele falou, eu tive meu erro, só que aí no final das contas eu tinha assinado com um empresário, eu vi que a coisa não estava andando, eu assinei com outro. Quando foi ver, nenhum dos dois definiu o meu futuro e eu fui desgostando da Vou te coisa. dar um exemplo. O empresário leva lá no clube, eu aprovo o atleta. Aprovei o atleta, legal. O empresário não dá R$1, não uma bala. O atleta vai a pé. Se mora no Maria Lúcia, vai a pé. Mas eu sou empresário do Antônio lá. Aí, como que o Antônio vai... Como nós vamos colocar o Antônio na prateleira para poder vender? Como? Para poder fazer um negócio pro clube. Porque é assim, o direito federativo fica com o clube. Sei. O empresário tem a procuração. Tá? Aí o Corinthians já vem atrás do Antônio. Mas como que o empresário tem uma porcentagem na venda? Porque o jogador é burro. Mas se os direitos federativos já são do clube? Tu ganha 1.000, tu tem que dar 100 pro empresário. Do seu bolso. Ah, tá. Entendeu? Tu trabalha na emissora. Quem levou pra emissora foi o fulano. Tu ganha 300 mil na emissora. Dá 30 mil lá pro cara. Você não acredita que o seu talento você vai abrir porta? Então, assim, quem se vende é o atleta. O empresário coloca onde? Peraí. Alguns possam fazer uma transição pra fora, mas se o vamos lá, se o jogador do Palmeiras aí, chama lá, o da base, o Hendrick, que não arrebentasse, entendeu? O Real Madrid nem ia contratar ele. Sim. Ali que houve, hoje no Brasil, a maior transação da história foi ali. Você vê, com 16 entendeu? anos, hein? Imagine, o pai dele precisava, trabalhava de faxineiro no clube, assinou com o rapaz ficou com 10% dos direitos do Hendrick. Se ele ganhar 30 milhões, o cara ganha X. Então, infelizmente, nos maiores, legal, bacana, legal. O caso do Hendrick, o caso do Neymar, do Wagner Ribeiro, né? Agora, nos menores, cara, às vezes atrapalha, porque a caminhada para chegar numa equipe melhor é difícil. Então, se eu disputo um sub-20 hoje, o atleta destaca, aí o clube para clube vai fazer um negócio. Mas e quem levou naquele clube? Ah, tá. Entendeu? Então, assim, ainda tem essa dificuldade, tem esse problema, o Rincon, você citou o Rincon, mas vários aconteceram. Então tem que saber com quem assina. Melhor empresário, pai. Porque tá dentro de casa e esse vai querer literalmente o melhor. Pai. Segundo, vai querer empresário? Pode pegar? Pode. Mas já conversa, ó. Se houver uma situação, você põe a cláusula lá. Você cede, você faz isso, faz, tá bom. Aquele empresário lá vai levar o Antônio pro Real Madrid. Você entra num acordo pra todo mundo ganhar. O bolo tem que ser dividido para não prejudicar a ferramenta de trabalho que é o atleta. É porque no final das contas é ele o maior prejudicado. Eu conheço... Tem uma carreira que poderia seguir, parar no meio do caminho. Eu trabalhei com o Carlos Alberto muitos anos, então eu não vi dificuldade lá, ele, um pai. E muito pelo contrário, eu vi a coisa certa lá. O atleta ia ser vendido na época da Mirassol, e depois nós fomos pro Tanabi, que ele saiu, ele chamava o pai na sala, ó, vai ser vendido aqui naquela época, você participei de várias, 200 mil, ó, 150 vai ficar aqui, 50 é de vocês. E 150 é pros gastos. Então ele falava, foi bem claro. Ganhou dinheiro a roto, né? Então assim, às vezes ajuda, atrapalha, mas tem uma dificuldade, o atleta não tem condição, e aí tem que se gastar, aí gasta. Se um pai gastar 1.000, entendeu? Com passagem, então o empresário pode gastar até mais. Aí empresário, aí entra a facilidade. O empresário entrar no clube. Também, Assediar o treinador, assediar o presidente, entendeu? A, o B e o C, põe pra jogar. Então, assim, o Wagner Ribeiro fez com o Igor Gomes no São Paulo, quando tava o Diniz não presta com o Diniz A, B e C, entendeu? Então, assim, aí, cara, futebol é assim, pior que política. É sujo. E você falou um ponto importante de empresário entrar no clube, é uma coisa que o doutor José Eduardo nunca
Ele não gosta. Então tem que servir para escolher treinador pro profissional, o quanto ele briga, quanto ele fala, ele chama a gente lá para debater. Aí a gente começa a falar alguns nomes, esse é X, esse é Y, tem que ser dessa forma, porque não adianta a pessoa trazer o jogador também e depois falar que esse tem que jogar. Então ele deixou umas coisas bem claras lá, que inclusive para mim foi uma aula de aprendizado que nós tivemos lá com ele. Eu vou falar uma coisa pra você, Djalma, toda vez que você conversar com ele, e ele tiver tempo, que ele é um, né? Ele é um, como eu posso falar assim, ele é muito ocupado, ele dá aula. Sim, de federação, de tudo, viu? Ele é uma pessoa bem conceituada, é um advogado. E tudo documentado, hein? Tudo documentado. Não fala nada, o XY fez isso aqui no clube. Não fala por falar, ele mostra o documento. Ele é muito intelectual, ele é um cara, pra mim, assim, ele é um cara diferente. Você quer saber de uma notícia, ele vai te dar e vai te dar o início da notícia pra você, entendeu? Então, assim, ele não aceita, entendeu? Porque, assim, o empresário, ele tá num camarote esperando seu contrato terminar. Então, assim, você joga você atua bem, e ele ao invés de puxar pro clube, isso é sério. Não, é verdade. Isso é muito sério. Ao invés dele puxar pro clube como o presidente, estou negociando aquele atleta pro Corinthians, o senhor liga lá. Não. Ele vai ver o contrato do atleta, tá terminando em julho, a negociação dele foi em maio, ele espera ter julho. Espera ter julho. Aí existe o pré-contrato, com o atleta assina e sai livre. A gente vê muito isso em time grande, né? Eu já penso assim, que tinha que ajudar o clube, né? Porque quem pagou salário até agora? Sei lá, o jogador ficou lá 3 anos, 4 anos. É o clube, né? Eu tive lá atrás um problema na gestão do Dalla Pria disso aí, com o jogo com o atleta. Vou nem mencionar o nome. Vai sair, vai ser isso? Não. Vai ser não. Então, a conta do clube tá aqui, vai ser isso aqui também não. Atrapalhou o atleta? Quase, que depois o atleta se enrolou com a vida mesmo. Então, assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Todos os atletas, que nem a lei mudou. Você não tira ninguém de clube hoje, não tira. Só se terminar o contrato. O contrato de um ano terminou, acabou. Partiu 6 meses, você pode assinar com outra equipe, né? Mas, assim, tem que se pensar. Porque quem gasta água, luz, os profissionais é o clube, cara. Então, assim, ele ajuda muito, mas eles atrapalham muito. E eu falando com você, cara, eles ficam na beira de campo. Eles são hoje, assim, taxados como... Como dizia nosso amigo Zé Branco, abutres. Abutres, não adianta, cara. Eu olho para alguns assim, tem uns que não dá nem o café da manhã pro atleta. Esperando... Mas, como é profissão, virou profissão, né? Então, assim, hoje você vê um farmacêutico mexendo com isso, todo respeito, farmácia. Claro, claro. Um dono de farmácia, um dono de mercado, de lá. Então, o futebol ficou bom, cara. Ficou uma moeda de troca e de valor. Futebol, mas vida que segue, entendeu? Não tenho nada contra, não, viu? Mas eu sou do clube ganhar. A América teve aí uma entrada absurda aí. Porque se o clube acabar, quanto mais clubes for terminando, o jogador vai pra onde? Vai encaminhar todo mundo lá pros grandes? Não, né? Não, você vê o clube da cidade, o clube da nossa cidade teve uma entrada absurda aí de valores, nem usaram no clube. Então tem o lado ruim e o lado bom. Os caras brigam pra dividir. Entendeu? Assim, de clubes, né? Clubes, não é só a cidade, região, tudo aí. Então, não sei, cara. Não sei. Eu fico assim, que nem lá no clube, mesmo com o futebol. Ajudo muito fora de campo, porque eu sei trabalhar fora de campo com documentação, mas não é do jeito que a gente imagina, né? Mas, normal. Ô, João, sei que o nosso tempo está estourando aqui, que você tem muito compromisso hoje, um dia de preparar pro derby. Vou esperar o almoço aqui de vocês. Não, o Cris já está preparando pra gente. Não, então não tem almoço, não. Agora, o seguinte, você falou bem do Rio Preto, eu trabalho agora no Sub-20. Você tá comendo demais, você tá comendo de menos, hein? Diz que ele tá de regime, né? A gente vai saber já. Agora, deixa eu te falar o seguinte, grandes momentos do Rio Preto, você citou o seu Arino, daquela parceria que para mim foi muito boa, proveitosa. Surgiu aquele período onde o Rio Preto conseguiu subir em 2007. E lá na época, com Alessio e companhia, já tinha esse intuito, base Padizinho, Éder Baiano, tinha o Jefferson, que também passou. O Shoa. Então, eram garotos que você trabalhou, muita gente viu de perto. Bruno pegou seleção. Isso, é o Bruno, lateral direito. Verdade. Aí depois teve essa geração pós aí a campanha sua também do Sub-20, que teve Bruno Nunes, que foi artilheiro, Bruno Cavallo foi artilheiro da A2. Eu me lembro bem. Nós conversamos até hoje, hein?
Bruno Então, quase veio esse Quase ano, veio. né? Num programa desse aqui, ele entrou ao vivo. O doutor tava aqui. Tava aqui? Aí o doutor falou tal, e ele respondeu ao vivo. Pô, eu assinei um pré-contrato aqui com o Amazonas. Nossa, eu torci tanto pra dar certo. O Bruno é amigo da família da minha esposa, né? Do meu sogro. Os pais se conhecem ali, os sogros, né? Ele é casado com a filha do amigo nosso, cara. Eu torci tanto, cara. Bruno cheira gol. Verdade. Bruno faz gol de bunda, de costas. Eu vi aquela dois, ele era ainda novinho, não sei se tinha 20, 21 anos ainda, era Bruno bem é jovem. foda, cara. Eu acho que ele ia ajudar muito nós. Esse ano, um 9 ali, né? Nós subiria ali. Literalmente é o que faltou. Faltou, cara. E tá difícil achar um 9. Isso é. Difícil. Mas pegando o gancho aqui da pergunta, aquela geração lá de 2006, 2007, que depois rendeu muita coisa em termos até de colocar o Rio Preto na primeira divisão, essa geração sua, e agora em comparação com o trabalho atual. O que você acha, claro, tendo o devido tempo, que a gente sabe que a coisa não é de hoje para agora, o que você acha que pode servir de semelhança com aquilo, ou é totalmente diferente, mas o objetivo pode ser o mesmo? O que você pode analisar em relação àqueles trabalhos que eu estou citando com o atual, até por um primeiro estágio, né? Você já falou, vários jogadores já estiveram no time de cima agora. Isso. Como que vai ser essa continuidade desse trabalho e como que a gente pode assimilar com aquilo que a gente viu no passado? Eu acho que a passagem, no passado nós tínhamos muita qualidade também. Muitos atletas bons, né? Não que não tenha hoje. Então, assim, a minha passagem pelos clubes é para isso. Para formar e atingir o ponto final, que é o profissional. Naquela época, nós fazia isso com... Puta que pariu. Se eu pegar uma equipe, assim, a equipe do Rodrigo Shoa, que é o 8-6. Esqueci do Leandro Love, o Nino também, isso, né? Isso. Os Rincon, que tinha 2 Rincon. Sim, o Marcelo Rincon. 2 malucos, dois malucos no meio. Então, assim, porra, era prazeroso, cara. Não que não seja hoje, mas respeito a geração de hoje. Era diferente, cara. A turma do Rincon, a turma do japonês, a turma do Oswaldinho Jabá, Badi Eric, Acles, Rafael, puta, é uma turma assim legal. O Assolan já é da turma do Bruno Nunes. O Assolan, né? Já é isso. O Assolan, Thiago, Cuscuz. Isso, Cuscuz, assim, nós separávamos por idade, né? A turma do Cuscuz fazia 6 gols, o goleiro tomava 10, porque o goleiro era horrível, aquela turma não brincava. Nós encontramos até hoje, não brincava, mas assim, Cuscuz, Pedrinho, Thiago, Assolan, Miller, que vem jogar aqui pro Cruzeiro na cidade. Então, assim, era, 01, Éder Guedes, Rafael, Alan Patrick, 01, nós ia por ano, nós vamos por ano até hoje. Sei. Então, assim, era a categoria que a gente brigava para treinar. A gente queria treinar todas, porque era muito diferente, entendeu? Hoje a gente tenta formar, mesmo jeito, né? Com mais assim, amplitude, eu acho, assim, mais conhecimento. Entendeu? A gente tenta... Mas, assim, são poucos, cara. O ano passado, assim, a gente colocou 15 jogadores no profissional. Eu achei pouco. Entendeu? Não tivemos ênfase, assim, no 15, 17, no 20. Então, o que a gente está fazendo? Essa volta nossa, o objetivo do presidente é esse. Então, hoje, o Rio Preto vai ter o 11 e o 13 nesse campeonato próximo. Sim. Então, para fazer uma escada. Então, a ideia que a gente colocou na mesa precisa... O próximo ano, que tenha 11, que tenha o 13, que tenha o 15, o 17 e o 20. Para sair jogadores formados. Isso, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Do garoto e subir na categoria. Só o 20, não tem condição. Eu tive que ir para um campeonato da cidade, eu tive que fazer a avaliação, campeonato da cidade, ser campeão de uma série Bzinha aí da cidade, para poder colocar 15 no profissional. Não, nós precisamos o quê? Hoje começar com 11, com 13, sobe pro 15, chegar pronto no 17 ou 20. Se o Preto tiver essa ideia e comprar, nos 2, 3 anos aí o Preto vem jogador demais. Arruma e se sobe pra elite. Então, tanto que hoje eu me espelho em quem faz. No Horizontino faz. Hoje isso muito bem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa hoje ter a base toda de um clube para sustentar o clube em venda e sustentar até em jogador. Se você tem 20 atletas profissionais lá, você não precisa contratar... Sim, Contrata 5. Se você olhar esse ano, o goleiro era da casa, reserva, não entrou o Iago, o 2 era o Hans da casa, o 3 era o João Cambão da casa, mas jogou pouco, trouxe 2. O 6 era o Iago, que veio do outro clube. O Rian, volante da casa. O Clebinho da casa. O João Godoy, Gabriel da casa. Então, esse ano, é só acertar no 5. O
Devlin, só acertar no 5. Gasta pouco. Então a ideia é minha, vamos supor, eu vou ser o treinador da 3 ano que vem, um exemplo. Eu vou trazer esses 11 atletas que estão na base e vou acertar em 5. Mas que você gaste com 5, fudido, você gasta um valor alto. Que eles vêm para resolver. Sim, sim. Nós trouxemos um 9, não resolveu. E já é o segundo ano passado também não deu certo o 9. Um 9... Isso que a gente falou, o pessoal brinca, né? 9 não é uma posição, é uma profissão. Né? Profissão. E 9 que dá 3 pontos, né? É. Você tem que achar jogador, eu penso assim, jogador que é contratado, tem que ser jogador de 3 pontos. O cara que vai te ajudar no jogo. Porque você vai ter o jogador da base ali de fora. Entendeu? Então, um 9, Bruno Nunes, 3 pontos. Entendeu? Você pega lá hoje o que veio pra cá, deu problema pra nós. Mas é 3 pontos. O Barcos é da divisão, é 3 pontos, cara. Olha hoje quem tá brigando pra subir. É. Entendeu? Aí você pega o Popó, sacanagem, novo, né? Popó tem que jogar em time grande, cara. 21 anos. É novo. Rafinha de Rio Preto, novo, 22 anos. Então, esse é jogador de 3 pontos. E a 3 tem que ser assim. Entendeu? Aí o Rian bancou, o Hans tomou a frente. Então, O próprio Gabriel entrou, você falou de 3 pontos. Gabriel Em 2 jogos o Gabriel fez os gols decisivos, quase nos acréscimos, né? O Rian fez um gol, que é onde venceu um golaço. Do Desportivo Brasil. 3 pontinhos, 3. Isso. De 18, o Rian fez 3, o Gabriel fez 6. Isso. Quem mais ali fez os gols ali. Então, assim, a base ganhou 9 pontos. É. Pronto. Então, assim, é um pensamento nosso com o nosso presidente que nos dá liberdade para trabalhar num clube que é organizado, como ali. Eu gosto demais dali, cara. Eu não sei, eu cheguei hoje lá 8 horas da manhã. Fico olhando, eu gosto demais, cara. Ali é muito limpo, muito organizado, sabe? Então, assim, tem tudo para acontecer essa volta do trabalho de antes para hoje. Senão não vão ficar vamos ficar olhando pros vizinhos aqui. É por isso que eu quis recordar essas gerações, né? Que você participou, ou dentro, ou fora, ou de perto. Porque aquilo, para mim, são os exemplos que o Rio Preto teve informações, que foram essas duas gerações aí. Eu tinha um ataque no Sub-15 do América, na época do Facina. O ataque nosso era Felipe Menezes e o Pachola, que jogou no Ceará na turma. Tauan, Felipe, Tauan e tinha o Diogo. Cara, o Tauan joga até hoje. O Felipe, eu vi ele último aí no Fortaleza, no Ceará, não vi mais, teve no Palmeiras. E o Diogo jogou, depois parou. Então nós tínhamos teve bastante formação de 15, sub-15 eles eram. Saíram cedo. O Eduardo Assis saiu cedo, o Danilo depois saiu cedo. Nós tivemos uma formação de transição legal. Entendeu? E clube que não tem transição na base, hoje vai ser uma potência aí, o tanto que vem de jogador de base, não sai na mídia, o Palmeiras. Você vê aí um trabalho que mudou, porque antes não fazia nada lá em termos de revelar. Então, se você for lá, o Túlio, que foi meu auxiliar por onde eu passei, eu levei sempre o Túlio, trabalha hoje no Sub-14 do Palmeiras. Né? Até auxiliar a gente revela. Eles não lembram da gente, né? Se você for ver aí, então vamos lá. Hoje o Túlio fala, João, o Sub-11 lá do Palmeiras é brincadeira. Terminou o Campeonato Paulista, 11, Palmeiras campeão, 13. Isso, que é ou ele ou o Santos. Ou ele ou o Santos ali. Então, assim, é um trabalho de transição, cara. Nem todos acompanham, mas, porra, os caras só pegam o filé mignon, né, cara? Sai um aqui de Rio Preto pro Palmeiras, sai um lá da Xincha pro Palmeiras. Então, assim, é o Brasil todo ali dentro. Então, vai ser sucesso, cara. Eu acho, assim, Palmeiras se continuar com a mulher lá, né, que tem dinheiro a rodo, né? E essa base sendo trabalhada legal, cara, vai ser difícil, hein? Nós vamos ver Palmeiras em tudo que é lugar, no aeroporto, em supermercado, vai ganhar tudo. Pelo jeito, o verde que a gente gosta é o do Rio Preto e eu também gosto do verde do Tanabi. São os verdes que eu gosto, viu? Eu sou corintiano, né? Fico quieto. Então, eu também tô nessa. Eu não ligo pra onde trabalho, que a gente é profissional, sim. Mas na escolinha eu vou com o seu uniforme aqui, às vezes, tirando um sarro, né? Mas o Palmeiras hoje é espelho. Eu gosto de ver, digamos assim, eu gosto de ver o futebol legal, sabe? Bem, com gestão boa, com pessoas sérias. Então, assim, olha pro Palmeiras. Porque você vê o outro lado da moeda, não só o dentro de campo, você também faz parte do contorno todo. O Flamengo teve esse problema de 2... Cara, o calendário brasileiro tá começando agora. 2 meses perdeu 5 títulos, mas... É porque hoje o estadual é uma pré-temporada, se a gente for analisar, né? Então, assim, o treinador que tava lá, então... Mas eu vejo assim, olha o time do Flamengo, olha o jeito dele jogar, olha os atletas que ele tem. Olha o extracampo do Flamengo. Isso não é um problema, cara. Você vê aí o extracampo com todo respeito de São Paulo, o problema é dentro de campo. Extracampo do Santos, o problema é dentro de campo.
Extra-campo do Corinthians tá difícil, que não abre para. Mas o problema é de campo. Então, os clubes hoje tá bem organizado, Bragantino, bem organizado, assim, cara. Novo Horizonte, que voltou porque não merece, a 2 voltou. Então, as equipes dentro de campo fluem bem, a bola entra, né? Agora, quando a coisa tá errada, a bola não entra, não, cara. Literalmente bate na trave. Mas, Bom, João, a gente vai chegar aqui no momento importante do programa. Ó a tua figurinha aqui, ó. Porra. Você também vai fazer parte do nosso álbum aqui, ó. Obrigado. É, por isso que eu tava atrás de você. Ó, João, muito João. feliz por participar do seu programa. O Cris tá lá hoje. Olha aqui, essa mulher guerreira. Ah, essa é também, viu? Isso aqui é sem vergonha. Godoy. E visitar lá o bar dele, já foi? Fui sim. É? Grande Godoy. É uma maravilha, uma maravilha. Nosso Aí, ó, presidente. os presidentes aí também, ó. PP. Também. PP, um abraço, PP. Quem não jogou no Udinese? Paulinha. E ele não perde um podcast, hein? Ele Não sempre perde. tá lá, comenta. Aí, o Julinho, o Marininho, ó, outra fera aí também. Não, o Galo é diferente. Galo é diferente. Esse aqui é um... Puta que pariu, sem comentário, Ó, cara. o Rinconzinho aí em cima também. Rincon mora hoje perto de mim, lá mora na Vila Toninho. Tá? Tá dando aula também na dando escolinha, aula, né? Tá firme, eu vejo as imagens aí sempre. Graças a Deus. Júlio Martins, Guerreiro. Vixi. Também. Sem Marinho Manela, sem comentário. Júlio, sem comentário. Ana Paula. Vôlei. O nosso amigo né? O Wellington. Isso é vizinho, mora aqui perto da faculdade também, né? O Wellington, jogou muita bola. Mestre Fará. Isso. Lopes. Entendeu? Wilson. Betão Corneta. Tá cornetando agora. Você falou dele, ele tá aí, ó. Um abraço pra ele. Vamos mandar. Eu encho o saco dele. Eu encho o saco. Aí, ó. Esse aqui eu não falo nada. Esse aqui... Rapaz, a história que ele contou aqui do América, João, incrível, viu? Fará. E o Tic-Tac. Grande Alex. Olha, agora Alex virou empresário? Não, abre aí que você vai pegar 25 agora. O Alex virou empresário, virou? Ele tem esse trabalho de olheiro, saiu montou a empresa. Olheiro? Lá dando jogador, rapaz. Que olheiro, Alex. Ela é jogador. Olheiro. 25 aqui pra você, ó. 25. Aqui, ó. Natal. Isso aí, ó. É meu número da Mega, hein? Ó, na verdade? Mega, não vou falar meus números, que já ficou de olho lá. Daí, João Santos. É 25. Também uma personalidade do esporte de Rio Preto. Vou chamar muita gente, mas você já tá aí, ó. Colando sua figurinha. Não sei se já fez parte de algum álbum, né? Você como atleta, técnico. Não. Mas tá entrando aqui, ó. Eu tenho minha história guardada em casa, né? Eu quando tiver neto, que eu falei pra você. Atleta, todos nós temos que ter uma história pra contar. Verdade. Todos nós. Por isso você veio aqui hoje, ó, pra contar a sua. Graças a Deus, minha filha tava curiosa pra assistir. Não, amanhã no YouTube já tá. Amanhã? Ele já vai levantar Mas aí, edita, viu? A parte de palavrão você tira, viu, cara? E os cornetas, viu? Ajuda também, viu? Não atrapalha, ajuda, viu? Ó, isso aqui são suas, ó. Obrigado, de coração. levando, cara, só tenho que agradecer. Feliz da vida participar do seu programa, tá? E eu que fico feliz, pô, de te convidar. A gente sempre conversa, te conhece há tanto tempo, né? A gente é do bem, a gente é criança, adora formar, adora colocar eles nesse mundo maravilhoso que Deus nos dá todo dia, né? O mundo do lado bom, entendeu? Então, assim, o que a gente puder ajudar no futebol, contribuir para eles realizar o sonho deles, acho assim, emocionante. Eu acho que a gente tem a gente é enviado por ele. É uma missão, né, João? Uma missão, isso, é a palavra certa. Nós temos uma missão e nós somos enviados por ele para o bem, para fazer isso. O que nós aqui, que estamos aqui, puder nos ajudar e ajudar o próximo, nós temos que fazer isso. Porque nós não somos ninguém. Entendeu? Nós não carrega nada aqui. A Covid mostrou para muita gente. Eu quase fui, né? Eu quase fui. Opa. Eu peguei naquele jogo do Nacional, transmiti para minha esposa. Passamos apuro. Passamos apuro. Agora, eu penso assim, cara, todo dia é um agradecimento a Deus. Todo dia que eu puder levantar e trabalhar e voltar para minha casa, ver minha família, que é o maior troféu da minha vida. Meu troféu é eles lá, minha mãe que tá bem lá, 80 anos bem do outro lado do mundo lá, meus irmãos. Então, porque um dia eu não vou poder falar oi para você e nem bom dia. E se eu puder te dar bom dia hoje e agradecer, eu tenho que fazer isso. Nós amanhã não dá. Então, se eu puder falar um oi, um bom dia, apertar a mão do companheiro, ajudar o cara da esquina ali, entendeu? Puder fazer o bem, cara, porque ó, o seu Arino fez o bem. Sim, isso TV é lembrado. É lembrado, e quem faz o mal não é lembrado. Tanta gente ruim aí que pratica o mal, e o Covid só levou gente do bem. Levou o nosso Kleber Arado. Que tristeza, hein? Levou o nosso Carlinhos Jacaré. Levou muitos amigos meus lá só o meu racha mesmo. Valtinho da AME. Valtinho da AME. Valtinho da AME, durante a semana nós marcávamos dia em casa pra resenhar. Então, assim, levou mais gente do bem. Sim, a gente falou alguns assim, nomes também, eu, João, pra quem não conhece a gente, assim, o que eu puder fazer
E todo dia agradecer a Deus. Porque a gente trabalha de manhã, tarde à noite com criança. Não para. Você vê aí, né? Você sabe disso. E agradeço, tá? Um abraço, sucesso, né? E a gente vai estar de volta aqui, dando muita risada ainda. Se Deus quiser. Obrigado e parabéns pelo trabalho. E sucesso também aqui com o Sub-20 do Rio Preto, a gente torcendo aí para muita coisa, muito fruto bom aparecer aí. Convidar os torcedores de umas equipes, vai lá fazer um derby sadio, um derby da paz, né? Vai lá torcer, sábado, 15 horas, vai ter o jogo, né? Então, assim, vai com seus filhos lá, como fala, prestigiar, né? Numa boa, né? E o Rio Preto fazendo aniversário também, hein? Uma semana muito especial, né? Semana de cobrança, né? Treinador que nem se falou é cobrado. Perde um débito, cai. Tô desempregado na segunda. Acho que não, acho que não. Assim não. Quem vai narrar? Eu estarei lá. Eu e Oscar de Oliveira. Oscar. Isso. Corneta. Coração pro Oscar também. Oscar, um abraço, corneteiro. Um abraço. Ai, João, se eu fosse você, eu colocaria... Tá um abraço, certo. Oscar. Te amo, viu? Um abraço. Valeu, João. Grande abraço pra você. Um abraço pra você também que nos acompanhou aqui. Mais uma personalidade do esporte de Rio Preto, João Santos, contando aqui, dando uma aula hoje, né? Sobre esquema tático, sobre formação de atleta, que é uma coisa fundamental, porque o slogan aqui do nosso podcast é esse, hein? Histórias de sonhos que se tornaram realidade. E ele trabalha com muitos sonhos, muitos garotos, muitos adolescentes, muitos jovens que pensam em seguir essa carreira fantástica, que é a carreira do futebol. Muito obrigado por você por ter acompanhado esse episódio. Eu lembro aí pra você se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, vai estar esse episódio aqui do João Santos, como tantos outros que a gente acabou de citar aqui, que já estiveram na nossa programação. Vai lá no YouTube, nos siga e acompanhe. Também nos acompanhar no Instagram, no Pode Colar, e também aí nas plataformas de áudio digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. Agradecimento especial aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. E também agradecimento ao grande Cristiano Abraão, aí nosso editor, cinegrafista, o homem também da técnica, né, João? Não vou falar nada. Tá lá nos bastidores. Ao Ronaldo Atilano, que também faz parte aqui da rádio Unirp, a Vanusa Carvalho, nossa social media, também aí o Thiago Serafim, cinegrafista, e ao William Castro, ele que produziu esse álbum aqui fantástico, que tem feito sucesso com todo mundo. Pode Colar, volta semana que vem com uma nova história, um novo episódio e uma nova personalidade aqui pra você. Grande abraço, até lá.